Fala pessoal do canal Direito Eleitoral, tudo bem? Quero passar aqui para trazer a nossa gratidão a você que nos brinda com a sua audiência, seja no Instagram, seja no canal do WhatsApp, seja no Telegram e seja no grupo do WhatsApp. Seja diretamente, seja no grupo, você que manda suas perguntas, seus questionamentos, você que está sempre conosco ao longo desses quase 2 anos e alguma coisa, né? Chega o momento da vida, pessoal, que a gente tem aquele ponto de inflexão, aquele ponto decisório, como muito diz Flávio Augusto do Geração de Valor. Aquele momento decisório. E desde o ano passado nós vimos a necessidade da gente migrar também o nosso canal Direito Eleitoral para o YouTube. Trazer para o YouTube temas mais aprofundados. Falar de registro de candidatura, falar de propaganda eleitoral, falar de abuso do poder, falar de conceito de fraude, né? Falar de ação de investigação judicial eleitoral, falar de condições de elegibilidade, falar de causas de inelegibilidade, falar de cassação, falar de representação, enfim, toda essa sistemática toda eleitoral, trazer aqui para vocês de uma forma mais ampla, mais dinâmica e que a gente adentre um pouco melhor nos assuntos. Então, visando isso, desde o ano passado nós temos esse projeto de vir para o YouTube, só que a gente preferiu esperar as resoluções serem editadas, serem publicadas, e a partir desse ano, que é ano eleitoral, a gente está aqui a pleno vapor com vocês gravando esse primeiro vídeo, né? Pois bem, pessoal, quero dizer a vocês que é de muita felicidade para mim fazer esse canal Direito Eleitoral, para nossa equipe também, e dizer de alguns propósitos que nós temos, né? Nós temos vários planejamentos para esse ano, né? Temos palestras, né? Já algumas agendadas, temos também lives com alguns convidados especiais, né? Eu quero até me coço aqui para falar já algumas coisas, mas eu ainda não posso trazer o que vem de novidade aí pra gente, né? Mas assim, o que eu posso antecipar é que são pessoas do mais alto gabarito, que vão trazer muita informação aqui pra gente, e a gente vai condensar da melhor forma possível aqueles temas principais que a gente pode trazer aqui para vocês. Pois bem, passando isso, meus amigos, minhas amigas, nós temos 5 pontos essenciais, cruciais, que a gente que nós consideramos como peculiaridades principais da justiça eleitoral e da advocacia eleitoral como um todo, né? Seriam eles: ponto 1, a celeridade processual, né? Celeridade processual, a gente vê que a justiça eleitoral é a justiça mais célere que tem. Não porque a justiça eleitoral é diferente das outras, porque é mais célere, não é só por causa desse argumento raso, vamos dizer assim, mas é justamente pelo objetivo da justiça eleitoral, pela sua classificação constitucional, né? pela sua, vamos dizer assim, pela sua essência constitucional, né? Pelos seus diversos princípios, e então ela precisa ser célere. Então ela é uma justiça muito célere. Quem trabalha com ela sabe, né? Você, meu amigo, minha amiga, juíza eleitoral, né? Vocês devem saber como é frenético uma campanha, né? Tem que despachar na hora. É uma coisa assim, realmente difícil, e a demanda é grande, né? De vários registros de candidatura, várias representações, enfim, prestações de conta, enfim. E para nós advogados também não é fácil em época de campanha. Época de campanha a gente realmente fica sem vida social. A gente sabe que os prazos na justiça eleitoral são muito curtos, prazos de 1 dia, prazo de 2 dias, e há muito pouco tempo atrás esses prazos eram contados em hora, minuto a minuto, mas eu vou fazer um vídeo só para isso. Então esse primeiro ponto é a celeridade processual, né? Nós vamos ter esse foco aqui nos nossos vídeos. A composição e o funcionamento do Poder Judiciário Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral. Nós sabemos, amigas e amigos, que o funcionamento, né, a composição da Justiça Eleitoral, ela é híbrida, ela é eclética.
Já foi também objeto de publicação no nosso Instagram, mas nós vamos trazer aqui um vídeo específico sobre isso, sobre o funcionamento da Justiça Eleitoral, enquanto aqueles 4 órgãos constitucionalmente previstos TSE, TREs, juiz eleitoral, né, que são os juízes de zona eleitoral, e as juntas eleitorais. Nós vamos falar de cada um no momento oportuno. E o próprio Ministério Público Eleitoral, a natureza do Ministério Público Eleitoral, vamos falar bastante disso aqui. Ele como fiscal da lei, custos legis, ele como autor, né, como parte na ação, né, como tendo capacidade para ajuizar a ação. Nós vamos falar desse ponto específico, né? Outra peculiaridade da Justiça Eleitoral são os poderes administrativo e legislativo da Justiça Eleitoral, né? Os poderes administrativo e legislativo da Justiça Eleitoral. Então, além da função judicante, que é a função ordinária da Justiça Eleitoral, nós temos a função legislativa da Justiça Eleitoral e a administrativa. Legislativa por quê? Ela edita normas, ela consolida normas eleitorais para cada eleição e para cada tema específico também, né? Nós vamos ver essas resoluções do TSE. E também o poder administrativo das eleições. A Justiça Eleitoral, ela administra e executa as eleições, além de julgar, né, por óbvio, os feitos eleitorais. E a prática forense exercida pelos advogados eleitoralistas, né? Esse tópico da prática forense nós vamos debater bastante aqui, falando sobre o cenário atual da advocacia eleitoral. Vamos trazer também amigos para a gente fazer um ping-pong, uma troca de ideias aqui. Então, pessoal, o quarto ponto que a gente pode colocar como peculiaridade da Justiça Eleitoral seria a prática forense exercida pelos advogados eleitoralistas. Então nós vamos trazer muita coisa legal aqui sobre a prática dos advogados, né? O que o advogado, a advogada faz na Justiça Eleitoral, né? Como ele pode captar clientes, né? Como ele pode precificar aquele trabalho que ele vai fazer, aquela prestação de serviços. A gente vai disponibilizar para vocês modelos de contrato, né? Todos esses modelos de contratos que são usados na eleição e no fora eleição, e desmistificar uma máxima que tem, né? O advogado eleitoral, ele só trabalha nas eleições. A gente sabe que não. O advogado eleitoral trabalha muito nas eleições, mas ele tem também muito trabalho no pós-eleitoral. E às vezes até muitos candidatos não valorizam esse pós-eleitoral do advogado. Mas nós vamos falar aqui bastante sobre isso, fiquem tranquilos. E o quinto, né, a quinta peculiaridade que a gente traz é justamente o fato de haver poucas universidades e faculdades que trazem a disciplina direito eleitoral como matéria obrigatória, né? Muitos trazem como optativa. Eu mesmo, quando eu me formei há 13 anos atrás, mais ou menos, né, 12 anos atrás, mais ou menos, 12, 13, 14, nem me lembro mais, mas enfim, mais de 10 anos atrás. Então, quando eu me formei, eu tive a possibilidade de optar por direito eleitoral, mas eu não optei. Eu optei por matérias que eu achava que eu ia ter mais sucesso na vida profissional depois. Optei por trabalhista, né? Optei por penal, optei por constitucional e optei por administrativo. Então, acabou que a vida me levou para outra esfera, né? Agradeço bastante e desde o primeiro momento que eu peguei a minha OAB, né, que eu comecei a advogar no eleitoral, eu me apaixonei pela matéria, me apaixonei pelo clima, sabe? Aquele clima de campanha, aqueles prazos curtos, né, que não se interrompem, final de semana, feriado, enfim, nós vamos falar de prazo aí, né? Pois é, meus amigos, então fiquem à vontade, pessoal, de mandar as suas sugestões aqui no comentário, né? Esse canal aqui é de vocês, esse canal aqui é para vocês e é de vocês. Então nós temos maior satisfação, nós vamos ter a maior satisfação de ler os comentários, responder cada um de vocês,
né? Façam as sugestões que vocês acharem pertinentes e aí a gente vai avaliar. Lembrando que todos os vídeos desse ano, desses próximos meses, a gente está focando na linha temporal do calendário eleitoral, para que a gente faça os vídeos pausadamente sobre os temas que vêm, para a gente bloquear cada etapa do calendário eleitoral. Bloqueando cada etapa do calendário eleitoral, a gente consegue ter uma visão mais específica de cada assunto a ser abordado. Mas assim, sempre vai ter um caso concreto, vai ter um julgamento, vai ter alguma coisa que vai surgir e a gente também vai fazer esses vídeos por aqui. Um tema interessante. Por exemplo, até antecipando para vocês aqui, um tema que a gente vai gravar, já está todo no script aí, né, que é fraude à cota de gênero. Vamos falar bastante de fraude à cota de gênero, né? O que leva uma ação a ser procedente, uma impugnação de mandato eletivo a ser procedente, caracterizando fraude à cota de gênero, e o que leva a ser improcedente. Vamos colocar os dois lados, né, porque a gente vê a sociedade, teve fraude, mas assim, tem que olhar os autos, tem que ver quais são as provas que estão nos autos, né? E por aí vai. Outra coisa que nós vamos falar, já antecipando aqui, vamos falar muito de prestação de contas, né? Uma coisa que tá me preocupando aqui, eu não sei vocês, né? Recentemente, os tribunais regionais eleitorais, né, o TSE eu ainda não vislumbrei isso no TSE, mas os tribunais regionais eleitorais, muitos deles, estão considerando que aquela manifestação após a diligência na prestação de contas, mesmo que seja antes da sentença, ela carece de intempestividade, né? De fato, já foi entendido que ela seria juntada de forma intempestiva. Só que ela seria analisada por um juízo de proporcionalidade e razoabilidade dos juízes, ali, em processo de prestação de contas. Acaba que os tribunais estão entendendo que há uma preclusão consumativa de resolução, de execução daquele direito, e aqueles documentos não são analisados. Então, isso muito me preocupa. Por quê? Porque nos preocupa, na verdade, isso. Porque o processo de registro de candidatura que vem aí, né, e a gente vai ter bastante registro de candidatura, esses processos eles têm um rito muito semelhante com o de prestação de contas, eles baixam em diligência. Será que no registro de candidatura também, se a pessoa o candidato, o partido político, né, o advogado, não cumprir a diligência naquele prazo específico de 72 horas ou 3 dias, né, que vai ser, como é PJE, 3 dias, né, antigamente era 72 horas, mas... E 72 horas não são 3 dias para fins de contagem de prazo, né? Mas eu vou explicar direitinho isso aí num próximo vídeo, uma próxima oportunidade. Então isso muito nos preocupa. Será que no registro de candidatura também esses prazos vão ser considerados de tal forma? Então vamos falar de cada um desses, né? Vamos falar de bastante coisa aqui. Mandem suas sugestões, esse canal é de vocês. Pessoal, fiquem à vontade. Aqui nós vamos construir o nosso canal de Direito Eleitoral no YouTube também. E não vamos acabar com o Instagram, né? O Instagram continua lá firme e forte. As lives vão acontecer no Instagram e também vão acontecer aqui pelo YouTube. Ou nós vamos migrar para cá a live posteriormente, né? Ou a gente vai fazer ao mesmo tempo nos dois canais. Enfim, a gente vai ver como fica melhor. Mas a gente vai divulgar cada etapa para vocês. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, um grande abraço e 2022 já está aí, né? Um abração.